Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live e na live desta quinta-feira, nossas lives sempre são na segunda-feira às 21 horas, mas essa especialmente a gente escolheu nessa quinta-feira para poder estar falando sobre o Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração, que a gente vai fazer um bate-papo com o administrador Fábio Mendes, do Conselho Federal de Administração, que faz parte aí da Câmara Técnica da Gestão Pública, do CFA. E vai ser muito legal esse tema. A gente, como administrador por formação, inscrito no Conselho de Administração aqui de Santa Catarina, a gente teve uma capacitação aí no mês de julho e se tornamos, então, o primeiro vereador do Brasil a utilizar essa ferramenta inovadora de gestão pública no Legislativo. Após essa capacitação, lá no mês de julho, através do Conselho Federal de Administração, onde o administrador Fábio Mendes Macedo, que já está com a gente aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, John. Boa noite a todos aqueles que já começaram a logar aí com a gente. Já temos 4 pessoas logadas para a gente fazer aí esse bate-papo sobre o índice de governança dos municípios, aquilo que mapeou aí os 5.570 municípios brasileiros em 3 dimensões. Bater esse papo aí. Exatamente. Muito feliz por aceitar esse convite. A gente sabe da importância que a gente está buscando através das redes sociais potencializar aí o uso dessa ferramenta para todos os municípios, mas também aí para as câmaras municipais. E eu acredito muito que o Conselho Federal de Administração, ao criar essa ferramenta, oportunizou os municípios a trabalhar com um painel interativo em cima de metas, indicadores, e poder também ter como comparar os municípios e também auxiliar aí na tomada de decisão dos gestores públicos municipais. Eu, como administrador, especialista em gestão pública, já no meu 2º mandato como vereador, e quando participei aqui no Conselho Regional de Administração da Capacitação, automaticamente já comecei a utilizar essa ferramenta que já está trazendo benefícios aqui para Camboriú. Mas, inicialmente, quero agradecer a todos que vão acompanhar essa live, vai ficar disponível depois no nosso feed aqui no Instagram, e vai também estar disponível no nosso canal no YouTube, John Lennon Teodoro. Vai estar lá na série, na playlist de lives. Essa é a 12ª live que a gente está fazendo. Todas as nossas lives vão lá para o nosso canal do YouTube. Nós temos também o nosso site, johnleno.com.br, que lá tem nossos projetos de lei, também fala sobre o Índice de Governança Municipal do CFA. Nós temos também nossas redes sociais, aqui o Instagram, onde a gente faz a live. E também aproveitar, quem ainda não leu e queira ler e adquirir, o nosso livro sobre gestão pública municipal, que aborda aí as políticas públicas intersetoriais. Foi lançado no Congresso de Prefeitos em 2019 e a gente tem aí sempre a oportunidade de estar divulgando aí o nosso livro E Agora Prefeito, um desafio para o gestor público municipal. Fábio, eu queria que fizesse a tua apresentação, então. Assino embaixo aí, hein, desse livro. Foi uma leitura que eu fiz no voo vindo para o Acre, voltando de Brasília, depois que eu ganhei esse presente aí no workshop de Santa Catarina, John, autografado e tal, está aqui comigo dentro da minha biblioteca. E aí eu vim lendo, eu digo, caraca, parabéns, John, que livro sensacional, de forma resumida, mostra a realidade da gestão dos municípios brasileiros. É um verdadeiro desafio, né? É um verdadeiro. É um desafio, porque, John, na administração pública, e isso é importante no início da nossa live eu fazer esse comentário, um dos grandes problemas na sociedade brasileira é que a administração, a ciência da administração, ela é milenar. Ela está prevista no Velho Testamento, ela é prevista no Novo Testamento, em Lucas. Em 1965, nós tivemos uma regulamentação da profissão no país que normatizou o exercício legal da profissão da administração, porém a sociedade ainda não consegue ver o profissional da administração e a sua importância nas organizações, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. Eu não conheço ninguém na sociedade que está doente, está passando mal, vai a um consultório e lá quer ser atendido por um engenheiro ou por um advogado. Ele quer ser atendido por um médico. Exatamente. E por que acham
que para a administração sempre é qualquer um, com qualquer área de formação, e aí a gente deixa de praticar a ciência da administração e o melhoramento de resultados para entregas à sociedade. E quando a gente fala... A profissionalização da gestão, né? Quando você tem profissionais da administração. Inclusive, nós estamos no mês de setembro, o mês do profissional da administração, uma campanha do Conselho Federal de Administração. Mandar um abraço especial para o nosso presidente, administrador Mauro, que muito bem me recebeu lá, o Cássio, que eu conheci aqui em Santa Catarina, e depois ele também pôde me atender. E, administrador Fábio, queria que tu fizesse uma breve apresentação aí da sua formação, da sua participação no Conselho Federal, lá na Câmara Temática de Gestão Pública, para em seguida a gente começar a falar do Índice de Governança Municipal. Beleza. Eu sou formado em administração com habilitação em comércio exterior, tenho uma pós na área de finanças, auditoria e controladoria, um MBA em gestão pública com ênfase em controle externo, fiz aí uma pós de governança pública, faltou só entregar o TCC, atualmente eu estou caminhando para a conclusão de um mestrado também em administração. Também me graduei em Direito, porque era um sonho me tornar promotor público. Eu tinha anseio e vontade, mas quando comecei as práticas jurídicas, eu vi que aquilo não era para mim, que o meu caminho mesmo, a minha essência é a administração, é a gestão, é a ciência da administração, que nós temos uma nação brasileira para mostrar a importância da administração para essa sociedade. E aí eu enveredei e aumentei. Faço parte, sou conselheiro federal pelo estado do Acre, estou até candidato à reeleição ao Conselho Federal. E lá, quando cheguei, pelos meus pares, que eu deixo aqui o agradecimento de norte a sul, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, me elegeram diretor da Câmara de Gestão Pública para o biênio 19-20, com 16 votos, e 21 e 22, com 25 votos dos 27. Só não tivemos 2 outros votos, porque estávamos com os colegas na UTI Covid, e infelizmente nós perdemos um dos conselheiros federais, que foi o do Maranhão, Samuel, uma grande liderança no Maranhão, que hoje é substituído pelo administrador Jorge Cavalcante, também um esplêndido representante ao sistema CFA-CRAs. Para quem está nos acompanhando aí depois desse currículo repleto aí de informações e também demonstrando aí o administrador Fábio Rocha está mandando aqui boa noite para nós. Obrigado, administrador Fábio. Esse teu currículo demonstra aí a tua capacitação na área da gestão, da administração, e também demonstra, administrador Fábio, a importância do Santa Catarina, você aí no Acre, mas graças a essa ferramenta da tecnologia, a gente pode, então, bater esse papo legal. Vamos falar, então, do Índice de Governança Municipal do CFA. O que é isso? Vamos falar, assim, uma linguagem bem simples para quem está nos acompanhando. Eu convidei também alguns vereadores também para estar assistindo aqui. Bastante pessoas me procuraram, sabe, administrador Fábio, para implementar nos seus gabinetes. E eu acredito que a gente está num momento de expansão. É muito importante essa tua breve explanação sobre o conceito desse índice e por que ele nasceu. O Índice de Governança dos Municípios, ele surgiu com a necessidade de diagnosticarmos o país pelo olhar e pela visão da ciência da administração. E aí, com isso, qual foi as 3 eixos centrais de análise? Finanças, gestão e desempenho. Como é que estavam as finanças dos municípios brasileiros? Como é que isso estava sendo gerido? E qual estava sendo a entrega de resultados para a sociedade brasileira? Aquilo que ele tinha como produto final na base, na ponta. E com isso nós permeamos os 5.570 municípios brasileiros. Hoje é o índice mais completo do Brasil em termos de cobertura dos municípios brasileiros. Assim que eu assumi a diretoria, Brasília não fazia parte. Eu já joguei esse desafio para a nossa equipe.
Brasília tem que fazer parte. Eu quero os 5.570 cidades e municípios brasileiros sendo diagnosticados. Essa ferramenta, dentro dessas 3 dimensões, nós temos 12 indicadores e 30 variáveis. Variáveis essas que permeiam saúde, educação, saneamento básico, vulnerabilidade social, a questão do ensino, da educação, abandono escolar, distorção idades séries, notas de IDEBs. Lá dentro do SUS, a gente tem toda uma análise também do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, cobertura vacinal, atendimento da população e tantos outros quesitos. Previdência, para aqueles municípios que têm previdência própria, a gente faz uma análise se ele é sustentável ou não, se ele tem viabilidade financeira. Custo do legislativo. Exatamente. Rapaz, John Leno, o negócio está tão em sintonia que a gente não combinou, mas olha a blusa branca. Eu estava percebendo agora que também está de blusa branca. Ó. Então, a gente tem uma análise também do custo legislativo. Quanto custa o nosso legislativo para a sociedade? Isso é muito, isso é pouco? Qual é a entrega de resultados que essa sociedade está dando? E o que é bacana, que qualquer pessoa, até leigos, de modo geral, pode entrar na plataforma do IGM-CFA, porque lá eu consigo olhar os indicadores e as variáveis por uma nota que vai de 0 a 10. Então, todo aquele que já sentou no banco de escola, que estudou, ele como aluno, ele quer tirar nota 10. E quando eu abro e vejo lá, meu saneamento básico, com nota... quando eu vejo lá, meu saneamento básico, com nota 2, 3, espera aí, meu prefeito, o que está acontecendo? Cadê? Não está investimento? É algo que também é muito problemático no Brasil. A gente tem um não cuidado com saneamento básico muito grande, porque não dá voto, fica escondido embaixo da terra. E aí acham que não dá voto. Só que já tem estatísticas comprovadas. Para cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 4 na saúde. Então, se eu investir R$100 mil na saúde, no saneamento básico, eu vou economizar R$400 mil. Se eu investir R$1 milhão, eu vou economizar 4 milhões na saúde. Então, a gente precisa começar a fazer gestão pública de forma técnica, de forma científica, pautado em números e em resultados, e não naquilo apenas que dá voto e que vive aí o populismo brasileiro, e que às vezes a gente até motivo de chacota dizendo que o brasileiro vive de pão e circo. E aí a gente precisa mudar essa realidade. Verdade. Eu, quando anunciei aqui a utilização dessa ferramenta, tive também bastante questionamentos, e uma das questões que eu tenho levantado é a gente trabalhar com propriedade, com números, sair do achismo, porque muitas vezes a gente acha que o caminho é por aqui, às vezes aponta uma diretriz para uma política pública, quando na verdade a gente vai ver os números, os indicadores, a gente precisa direcionar para uma outra área. E isso é muito importante, e essa contribuição que a ferramenta dá para o gestor, através desse painel interativo que coloca ali à disposição do gestor informações importantíssimas para ele poder atualizar o plano de governo, para poder fazer a lei do orçamento do município, para ele poder incrementar uma ferramenta de gestão para poder acompanhar a evolução das políticas públicas. É magnífico que hoje o CFA entrega isso para os gestores públicos de forma gratuita, como algo responsável, dizendo assim, olha, a administração ela tem como ciência todo esse aparato aqui à disposição dos gestores públicos. Antes de passar a palavra para ti, eu quero aqui, Evandro Linhares, muito obrigado por participar, o nosso administrador aí, Evandro Linhares, também está aqui, eu vi o... Conselheiro federal pelo estado de Santa Catarina, tá? Ele é o conselheiro federal, ele que representa o estado de Santa Catarina, um grande irmão, um grande parceiro, divulgou hoje em todas as redes sociais do CRA de Santa Catarina aí. Um grande abraço, meu irmão. Tamo juntos. Tamo junto. Abraço. Fico muito feliz. O Fabrício e o Silvestre também. Boa noite. Administrador também. Essa galera toda aí de profissionais da administração acompanhando aqui a nossa live.
O Eu queria que Fabrício, falasse. se eu não me engano, ele agora é candidato, ele é uma referência no Paraná, adotou o IGM-CFA e agora ele é candidato a deputado federal. E ele disse: eu vou levar o IGM-CFA para o Congresso Nacional, Fábio. Esses deputados Sensacional. federais e senadores vão ter que conhecer que o IGM existe. Isso nos deixa muito felizes. Se for o Fabrício que eu estou pensando, é o Sim. do Paraná e que é candidato até a deputado federal. O administrador Walter Pereira, fiz workshop em Santa Catarina aí, ó. Que legal. Que legal, estou muito feliz aí. Fábio, queria que tu explicasse um pouquinho os municípios que estão utilizando, quais foram os resultados que a Câmara da Gestão Pública do CFA já teve em relação à utilização dessa ferramenta. Certo. Uma das coisas que a gente vem fazendo é ampliar a visibilidade, porque os dados do IGM-CFA são dados públicos. O CFA ele não cria dado, ele não inventa dado. Por exemplo, os dados que eu uso para a educação, para análise da educação, eles vêm do MEC. Os dados que eu uso para análise da saúde vêm do DataSUS. Os dados que eu uso, por exemplo, para analisar colaboradores efetivos e cargos em comissões, uma das variáveis, ele vem do MUNIC. Transferências, transparência e tantos outros. Então, a gente coleta dados da Secretaria do Tesouro Nacional, do INPE, do MUNIC, do IBGE, do DataSUS. Então, todos os dados oficiais brasileiros, a gente consolida mais de 2.400.000 dados anualmente, trata esses dados em uma nota de 0 a 10, nós clusterizamos em grupos os municípios, porque não era justo eu pegar São Paulo e comparar com Camboriú. Verdade. É uma realidade extrema um com o outro. Então, a gente colocou os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes pela sua população, de 0 a 20 mil, de 20 mil a 50 mil, de 50 mil a 100 mil e acima de 100 mil habitantes, também pelo PIB, o novo corte. Então, nós pegamos a riqueza do município, dividimos pela sua população, pela sua sociedade, e com isso houve aí a clusterização. Isso ganhou forma. Quando ganhou forma, a gente começou a fechar parcerias nacionalmente. Fechamos uma com as transferências públicas da União, por meio do MEG, que é o modelo de excelência de gestão pública que se visa implementar no Brasil. Tinha aí um cronograma para até 2023, todos os municípios brasileiros estarem dentro do MEG. Dentro desse MEG, para liberar recursos financeiros para os municípios, uma das variáveis de análise ia ser o IGM-CFA. Então, a gente fez uma parceria com eles. Nós fizemos uma parceria com a Sudene, com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que hoje usa integralmente. Municípios do Nordeste estão recebendo recursos sendo analisados pelo IGM. A gente fez alguns acordos de cooperação técnica no Brasil, com associações de municípios, com federação de municípios, com confederação de municípios e tal. Então, a gente vem fazendo um trabalho para tentar disseminar o uso da ferramenta, porque ela é apartidária. Ela não tem cor de bandeira partidária. Para mim, pouco importa se é vermelho, se é azul, se é verde, se é amarelo, se é roxo, se é furta-cor. Para nós não importa. A gente quer discutir gestão. A gente quer discutir a ciência da administração e resultados pautados nisso. Observatórios nacionais hoje do Brasil, a gente vem fazendo uma grande divulgação, estamos avançando na Bahia com um grande acordo de cooperação técnica. Já há municípios isolados que usam os índices de governança dos municípios. E o que é bem bacana, John, é que nós pegamos... eu costumo dizer que quando a gente está doente, que a gente vai ao médico, o médico diz assim: eu não posso dizer o que tu tens, sem antes fazer o quê? Uma lista de exames. Então, ele pede um hemograma, ele pede exame disso, exame daquilo, um raio-x, uma tomografia, um isso, um aquilo. O IGM-CFA é a mesma coisa.
Quando o meu município está doente, por meio do IgM-CFA, eu faço um diagnóstico das doenças que ele tem, das deficiências existentes naquele município. E aí eu, como gestor e como profissional da administração, começo a tratar essas feridas. E aí, uma das coisas que a gente fez bem bacana quando a gente lançou o IgM, nós pegamos um município no Mato Grosso, a prefeita abriu as portas para a gente. Não, entrem na minha prefeitura e vasculhem tudo, façam tudo. E aí eu vou dar aqui 3 exemplos rápidos. Nós chegamos lá e dissemos, ó, a tua prefeitura está no calque. Não, a gente não deve nada. O secretário de Finanças convicto que o município não devia nada. Não, você deve, a gente vai descobrir. O IgM apontou que ele estava doente, estava com débito e estava inserido no calque, que no popular seria o Serasa. A gente, réis mortais como eu e você, estaríamos no Serasa. O município ele entra no calque. Nós descobrimos que aquele município estava devendo 7,5 milhões de reais de recolhimentos previdenciários das empresas terceirizadas, de uma ação e etc. Então, por meio do diagnóstico, a gente descobriu a doença e começava a tratar aquela doença. Uma outra coisa que a gente descobriu, aquele município tinha uma alta taxa de abandono escolar. E aí a gente chegou na secretária de Educação e disse, aonde é que você tem uma alta taxa de abandono escolar? Ah, isso é na zona rural, não se preocupa não, isso é normal. Não, mas então me dê a sua escola mais problemática de abandono escolar. Aquela escola que é assim, número 1, todo ano ela ganha. Ah, é a escola fulana de tal. Então vamos lá. Quando a gente foi em loco e conversou, a gente descobriu, a diretora disse, ah, meu filho, aqui os alunos desistem mesmo, o ônibus quebra aqui da zona rural, eles passam de 3 meses para ser reposto o ônibus escolar para aquelas crianças. Então aí a gente já descobriu uma nova doença que era um caso muito simples. Cadê o gestor fiscal de contrato daquele contrato que tinha vinculação com a prefeitura em questão? Porque geralmente os contratos de transporte escolar, a substituição de um ônibus quebrado é em 24 horas. Como é que o cara está levando 3 meses para devolver? Ele passa 3 meses recebendo do município sem estar prestando um serviço para aquela sociedade local. Então, a gente conseguiu descobrir mais esse problema. Quando a gente entrou na seara de saneamento básico, por exemplo, a gente descobriu que 100% da arrecadação financeira da água que chegava às torneiras dos munícipes, 30% era arrecadação. Ou seja, o município estava subsidiando a água que chegava nas torneiras em 70%. E o que é mais grave de tudo isso? Não era o município subsidiar 70%. É que 100% da água produzida, 50% era desperdiçado. Então, eu estou pegando o dinheiro do cidadão, daquela comunidade, daquele município, rasgando e jogando na lata do lixo. Porque eu estou produzindo água, estou custeando, enquanto município, 70% do custo, só que desses 70%, 50% vai para o ralo. Não chega nas torneiras da pessoa que mora naquela comunidade. Então, a gente criou diversas sugestões. Por exemplo, é uma cidade turística, mas ela não cobra para entrar na cidade uma taxa turística que a gente deixou como sugestão, como tem em Bombinhas, aí em Santa Catarina. Para você entrar nas praias de Bombinhas, você tem que pagar por um custo ali turístico. E isso não é ilegal. É um fato gerador de receita para o município, para que se gere investimentos de volta à sociedade local. Então, respondendo aí a tua pergunta, a gente está disseminando no Brasil. Está um produto entregue, pronto, e que tem uma série histórica. O que é bem bacana de tudo isso é que o IgM-CFA foi criado em 2016. De 2017 em diante, ele vem passando por aperfeiçoamento e a gente tem toda uma série histórica. Hoje eu consigo analisar 17, 18, 19, 20, 21 e 22. O IgM-CFA 2022 já está disponível para a sociedade, lá no igm.cfa.org.br.
entra gratuitamente, navega, escolhe teu município, faz comparações entre municípios, além de fazer comparações entre municípios, você também tem a possibilidade de olhar o estado, olhar a nível Brasil. Então, tem várias formas de você aí chegar no seu representante nas câmaras de vereadores, exigir dele uma representatividade pautada na ciência, pautada em dados efetivos, ou você continuar inerte, deixando a banda tocar, como ao Deus dará, né? Verdade. Uma questão que eu acho interessante pontuar, agora como administrador, nem falando como vereador. A grande dificuldade que os prefeitos possuem é de formar a sua equipe, de formar uma equipe competente para dar conta aí do desafio que a gestão pública municipal tem, inerente às políticas públicas de saúde, educação, habitação, infraestrutura, assistência social, enfim. A questão também da capacitação dos servidores públicos, a valorização desses para poder prestar um serviço público eficiente. E se o prefeito entender a importância dessa ferramenta do IGM, do CFA, ele pode, inclusive, acompanhar o desenvolvimento da sua equipe, né? E mais do que isso, se ele tiver dificuldade de fazer um acompanhamento periódico em cima dos dados que essa ferramenta oferece, pode contratar ou deve contratar um administrador para dar esse suporte. Porque eu acredito que muitas vezes os prefeitos eles têm a dificuldade, muitas vezes, de resolver um problema público, porque ele é refém até da própria equipe que ele criou. E eu vejo, então, que isso se torna também algo importante para auxiliar o gestor público, aquele que foi eleito, que muitas vezes é a figura política da cidade, que a população confiou a gestão da cidade, que muitas vezes não tem uma profissão, não é alguém formado em administração, ou às vezes a profissão que ele tem é uma profissão também tão importante, todas são, mas que não tem uma ligação forte com a gestão pública, que é mais complexa, que tem uma série de questões que precisam ser analisadas. Quando ele tem essa consciência que usar a ferramenta vai ser algo importante, inclusive, para ele medir o desempenho da sua equipe, poder cobrar do seu secretariado, dos seus diretores, dos seus coordenadores, das ações efetivas, em cima de indicadores, em cima de metas, em cima de dados consolidados. Como você falou, são mais de 2,4 milhões de dados coletados da administração pública, de informações sérias que foram coletadas de órgãos oficiais, né? Ninguém inventou nada, muito pelo contrário, está entregando tudo mastigado para o gestor. Você agora tocou, John, em um ponto muito importante. Fazer uma equipe, assim, graças a Deus, por onde eu passei como gestor, eu sempre quis ao meu lado os melhores que eu. Eu nunca vi as pessoas como alguém que iria tomar o meu lugar. E eu sempre fui muito... eu tenho duas coisas que eu tenho como lema de vida. A primeira a minha família e Deus acima de tudo. Assim, eu tenho uma fé, uma devoção em Deus, em tudo aquilo que eu vou fazer, eu entrego para Deus. Seja os desafios bons ou ruins, eu digo, meu Deus, eu estou diante disso, toma e carrega. Uma segunda coisa que eu tenho como lema de vida é que o poder fascina, mas você nunca deve se deixar fascinar pelo poder, porque senão você se corrompe a ele. Então, quando você, às vezes, escolhe um colega porque ele balançou a bandeira por você, você tem que entender que quem vai ser o ordenador de despesa vai ser você. Quem vai assumir a responsabilidade do CPF sujo é você. Então, se você colocou uma pessoa sem capacidade técnica para tocar aquela frente de trabalho, quem vai responder à frente por aquela ineficiência na gestão será você. Os tribunais de contas estão de olho, os ministérios públicos estaduais, federais estão de olho, os tribunais de contas dos estados e da União estão de olho, o Tribunal de Justiça estadual e federal estão de olho. Então, toda a responsabilidade da gestão é sua. E aí é quando você precisa se cercar de bons profissionais. A gente volta ao início daquela nossa conversa. A sociedade ainda não consegue entender que a administração é uma ciência,
que existe profissionais da administração com formação, que existe um código de ética profissional, como tem outras profissões mais valorizadas e reconhecidas, como tem na OAB, como tem no CRM. A administração também tem um código de ética. Quando eu me cerco de profissionais técnicos devidamente habilitados junto aos conselhos regionais de administração, um ato falho na gestão, eu posso incorrer a ele a responsabilidade por falta de ética, por decoro, por improbidade. Eu compartilho a minha responsabilidade na gestão. E aí, é isso que o gestor ele precisa começar a ter um novo olhar. E o Conselho Federal vem trabalhando para melhorar a gestão pública, porque para nós não importa se é público ou se é privado. A gente fala da boa gestão. As pessoas, às vezes, fazem comentários do tipo: ah, porque é privado presta, porque é público não presta. Quando a gente começa a se pautar em evidências e dados, a gente começa a mudar a visão e percepção. 45% das empresas constituídas no país, elas morrem até o 2º ano de sua existência. 95% das empresas morrem até o 5º ano de sua existência. Então, nós estamos falando de um índice de aproveitamento, de valorização de 5%. E se eu for fazer uma análise desses 5% daquelas empresas que têm 20, 30 anos de existência, eu digo que eu não chego a 2%. Sem medo de errar, eu não tenho 2% daquelas empresas. E aí, quando a gente olha o serviço público, que é a contramão daquilo que acham que não presta, daquilo que acham que não tem valor, nós temos o Ministério da Saúde com 70 anos de existência. Nós temos um sistema único de saúde que tem deficiências. Não vou dizer que não tem a inoperância em alguns casos, mas ela tem 37 anos de existência com a Constituição de 88, 30 e poucos anos, aí 34, 36 anos. É uma conta rápida aqui que me passou, mas eu tenho aí mais de 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde. Então, se não prestasse, já tinha morrido. Eu tenho que entender que, seja público ou privado, eu tenho que pegar as melhores práticas. E quando você fala da importância do gestor, ele tem que entender o ciclo do PDCA. Eu tenho que planejar, executar, controlar, corrigir os erros para começar a dar certo. Eu tenho que aplicar as nossas ferramentas básicas da administração, que está lá: análise de SWOT, matriz de prioridade, causa e efeito, 5W2H, o próprio ciclo do PDCA e tantas outras ferramentas da administração que são constituídas diretamente, cotidianamente. É uma ciência estudada com fundamentos que precisam ser aplicados para que a gente diminua os erros, diminua os impactos. O Brasil é o 7º país do mundo em empreendedorismo. Mas o nosso empreendedorismo é por necessidade, que às vezes não duram 6 meses aquilo que foi empreendido. Porque não teve o quê? Não teve um estudo de viabilidade econômica, não teve um plano de negócios, não teve uma definição estratégica. E assim ocorre também nos nossos municípios, nos nossos estados e no nosso governo federal. O Brasil não tem um plano estratégico de nação. O Brasil não sabe o que quer, aonde quer chegar e qual é o caminho que vai percorrer para isso chegar. Isso aqui é princípios básicos da administração, da ciência da administração. Aí nós estamos em meio a um período eleitoral agora, que temos candidatos a governo de estado, temos candidatos a deputados federais, a senadores, a senador, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Nós temos 5 votos a serem colocados e computados na urna. E aí, muitos deles fazem planos de governo fictício para cumprir obrigações junto aos TREs e TSE, e que depois, quando ganham e quando são eleitos, pegam aqueles planos de governo, a massa joga na lata do lixo, aí pega
o PPA do meu antecessor, não, copia e cola, altera isso, altera aquilo, e a gente apresenta na Câmara, ou apresenta na Assembleia, ou apresenta no Congresso. Tem uma massa, às vezes, de representantes que não tem conhecimento técnico para analisar aquilo e a importância daquilo para a sociedade, o reflexo que aquilo vai gerar para a sociedade. Aprova toque de caixa, um PPA inexequível, às vezes, cria-se LDOs e LOAs que nada tem a ver com PPA e com a LOA, e assim o barco vai caminhando. A gente precisa começar a definir um plano estratégico de nação, que nós queremos para o nosso país. E aí, quando a gente fala do IgM, assim que eu assumi a Câmara, eu disse, gente, a gente agora precisa diagnosticar o Brasil. Como é que está a realidade do nosso país? Criamos o Diagnóstico Brasil dos 26 estados e do Distrito Federal. Hoje nós temos consolidado 20, 21 e 22. Nós temos os 3 últimos anos, o retrato do nosso país. Nós já temos isso retratado até com os reflexos que a pandemia gerou. E isso está público, de graça. Acessa lá o site do cfa.org.br. Entra na parte de gestão pública que está lá esses dados públicos. Quando você fala de subsídio ao prefeito, nós criamos, e aqui eu saúdo o administrador Marcos Frederico, da Associação dos Municípios do Acre, que ele passou aí 13 anos num trabalho de observar as necessidades que os prefeitos tinham. E nós criamos a agenda da gestão municipal, que é o que o prefeito precisa saber, que o prefeito precisa executar como uma atividade mínima. A gente dá ali os 30 dias de execução de uma prefeitura. O que eu tenho que cumprir até o 6º dia de cada mês? Até o 6º dia eu tenho que entregar GFIP, CAGED, isso, aquilo. Então eu tenho ali as obrigações básicas do 30 dias de gestão. Eu tenho lá o que é uma LDO, o que é uma LOA, o que é um PPA, o que é uma prestação de contas, o que é captação de recursos públicos. A gente precisa, John, de modo geral, melhorar resultados pautados em ciência. Sair do achismo. Eu acho que é isso. Eu sou prefeito, aí eu dormi hoje, digo, rapaz, amanhã eu quero fazer isso. E aí, gente, a roda existe. Uma das coisas que nós temos que começar a entender dentro da gestão pública, e eu defendo muito isso, eu sempre trabalhei assim como gestor. Tudo que eu assumi na minha vida, eu não trabalho olhando o retrovisor. Eu trabalho olhando o para-brisa. Então, o que os meus antecessores fizeram de bom? Aquilo que é bom, a gente continua. Aquilo que não presta, mas não presta mesmo, é só uma política de conveniência que vai alavancar o nome do outro. Se não presta, a gente descontinua. Se presta e é bacana o projeto, a gente aperfeiçoa, a gente ajusta as deficiências que existem no projeto para tocar ele e cria novos projetos. Os nossos gestores políticos têm que começar a entender que quando eles são eleitos a prefeito, a governador, a presidente da República, a sociedade não morreu e começou do zero. A sociedade, ela continua. Tudo ali é um sistema único continuado. A população não morre inteira para constituir o novo com ele, porque ele se tornou prefeito, porque ele se tornou governador, porque ele se tornou presidente. E eu te digo, eu fiz até um artigo que eu publiquei, aí convido a quem não me segue, me siga nas redes sociais, @Fábio Mendes Macedo no Instagram, meu Facebook, ADM Fábio Mendes Macedo. Eu fiz uma publicação de um artigo. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de unificação do sistema eleitoral brasileiro. Nas eleições para prefeito, no meu entender, era para ter dado 2 anos para os prefeitos que estavam na gestão, e agora unificava todo mundo. Nós iríamos economizar só com as eleições existentes mais de 8 bilhões de reais. Nós iríamos economizar do fundão eleitoral mais de 6 bilhões. Nós já estamos falando de 14 bilhões que poderiam ser investidos.
E aí, John, a gente ia ter que mudar uma velha política, uma velha prática existente no Brasil. Porque como é que funciona? Eu me elegi prefeito hoje. Aí, o meu primeiro ano, eu uso a desculpa de que eu tenho que aprender a fazer gestão. Não, eu estou aprendendo, me perdoem os erros e tal. No Muitas meu vezes segundo ano, a sociedade aceita, né? Essa desculpa. e aceita, o que é errado. Segundo ano, não, agora eu tenho que trabalhar para eu eleger o meu governador, porque o meu governador vai estar lá, é quem vai me ajudar, é quem vai me dar recursos. Então, todos os esforços é trabalhar para eleger o governador. Aí, no terceiro ano, ele começa a trabalhar. Não, agora eu tenho que mostrar serviço que é para eu buscar a minha reeleição. Aí, se reelegeu, o ciclo é o mesmo. A continuidade do velho é a mesma coisa. A gente tem que começar a mudar o nosso mindset, o nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer as coisas. Porque Fábio, aí... pode falar. eu acho que, só para complementar, eu até falo isso no meu livro, muitos políticos eles se preparam para vencer a eleição, mas não se preparam para o desafio do cargo, né? Então, eu acredito que Perfeito. esse é um sintoma grave, porque aquilo que tu relatou, e fosse muito bem, com muita propriedade, é uma realidade vivida nos municípios. E outra coisa que eu vejo também, é a relação da unificação. Talvez não seja interessante para os políticos, porque na reeleição para prefeito ele já usa de escada ali os 2 anos para ir a deputado estadual ou federal. Então, o jogo é mais político do que jogo de gestão do interesse público da sociedade. E a gente percebe isso quando a gente vê que muitos prefeitos não têm uma agenda de cidade, não tem um projeto para o município. Às vezes é um projeto de poder de um partido, de um grupo político, e a gente percebe que, mais uma vez, a sociedade fica refém desses que são gestores públicos escolhidos pelo povo. E é muito interessante a gente discutir aqui que, quando você vai contratar alguém para a sua empresa, se você precisa de um padeiro, você não vai contratar um mecânico. Você quer contratar a pessoa certa. Mas muitas vezes a gente escolhe para ser o nosso prefeito uma pessoa que não entende gestão pública, por melhor pessoa que ela seja, com a maior boa vontade que ela tenha, pela pessoa mais séria que ela seja, se ela não tiver o conhecimento de gestão pública, ou ter pelo menos uma experiência no poder público, ocupando o cargo de secretário, ou passando por uma Câmara de Vereadores, se ela cai de forma crua lá, ela é esmagada por um sistema burocrático cruel, que não perdoa a omissão, a negligência e o desconhecimento. E quem paga essa conta é quem escolheu. Quem escolheu esse representante para estar lá, por mais que seja do meu partido, que seja o meu amigo, que seja a pessoa mais querida possível, se ela não tiver capacidade técnica, ou no mínimo, e aí é uma coisa que a gente precisa ponderar aqui, liderança para poder compor um time de primeira, porque você não precisa entender tudo, mas você precisa entender de liderança para botar as pessoas certas no lugar certo. Então, são dois pontos cruciais que colocam em xeque a gestão pública. Os políticos que não se preparam para o cargo, para o desafio do cargo, e se preparam para ganhar a eleição. 2 anos antes, eles já estão na rua trabalhando, mas não estão, às vezes, no banco de escola, indo para uma universidade, aprender sobre gestão pública. E a outra questão é a população, que muitas vezes escolhe pela carisma, mas não escolhe por aquele que tem projeto. Queria que tu falasse de forma breve, porque depois eu quero entrar no legislativo aí nos nossos últimos 10 minutos aí. E aí, assim, de modo geral, John, quando eu falo dessa unificação é porque todo mundo ia ter que aprender a fazer no primeiro ano. O segundo, o terceiro e o quarto ia ter trabalho. Olha o ganho que a sociedade ia ter, os bilhões que nós íamos economizar e mais uma entrega de resultados de modo geral. Mas a gente fica muito feliz, John, de você, primeiramente, ter ido se capacitar, participar da formação do workshop de gestão pública que nós estamos rodando o país. Hoje nós estamos com 3 estados da federação já formados, mais de 600 colegas preparados em todo o Brasil no uso da ferramenta do IGM-CFA e também mais de 2.000 autoridades públicas participaram dos nossos workshops. Quando você fala de acompanhamento e de cobrança,
Lá em Alagoas, o Índio dos Palmares, eu tenho um secretário de planejamento lá, que quando dá ali dia 5, 6 de janeiro, ele está me ligando. Diretor, que dia que o nosso IGM está público? Já o de 2023, de 2022. Porque ele acompanha na integralidade, ele mostra para o prefeito e diz, olha aqui, prefeito, na área do planejamento nós estamos crescendo. Estou captando recursos de fonte de terceiros, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha os nossos crescimentos. Nós pegamos a prefeitura com nota 2, nós já estamos com nota 5. É isso que os nossos gestores políticos precisam começar a entender. Se eu pego o IGM com uma nota 2, houve toda uma antecessão a mim. A minha mudança tem que ser dali para frente, o meu reflexo de gestão. Eu tenho que mudar essa realidade, não é porque a nota 2 vai me expor, eu tenho que pegar essa nota 2 e transformar ela numa nota 6, uma nota 7. Porque eu com nota 2, se a gente for para o ensino regular, eu não faço nem prova final, né? Porque eu tenho que ter 5, 5, 5, 5 para fazer prova final por 5. Então, eu preciso melhorar a gestão do meu município, eu preciso dar uma alavancada. E quando a gente entra em legislativo, eu fiquei super feliz de você estar implementando já na LOA do ano que vem, de 2023, projetos pautados em análises feitas pelo IGM-CFA. E agora eu te pergunto, o que tu está fazendo aí? Explica aí para essa galera. Eu quero dizer que eu já fui procurado aí por mais de 40 vereadores de Santa Catarina, me coloquei à disposição para mentorear eles através de videoconferência, porque é uma ferramenta assim que eu tive acesso a ela, eu virei um dia aqui fuçando, que nem quando você ganha um presente tecnológico, sabe? Um celular novo, um equipamento novo, tu fica fuçando todas as opções que ele tem ali, e foi isso que eu fiz. E eu fiquei encantado com essa ferramenta, porque eu pensei assim, eu preciso usar isso no meu mandato. Eu preciso ajudar o prefeito da minha cidade a trabalhar com indicadores, a fazer um plano de governo com números, fazer uma gestão municipal baseado em dados consolidados, em metas, em indicadores. Não dá mais para a gente, em pleno 2022, trabalhar com achismo. E aí o que ocorreu? Eu comecei, então, a primeira coisa que eu fiz foi capacitar a minha equipe. Tudo que eu aprendi no workshop eu compartilhei com eles e a gente começou a utilizar isso. Primeira coisa que a gente percebeu, há pontos positivos e há pontos negativos. Para os pontos positivos, a gente precisa reconhecer. Por quê? Porque você também tem que demonstrar ao governo municipal que o trabalho do vereador ele precisa ser pontual. Você não pode ser o vereador contra só porque você é contra, e você não pode ser a favor só porque você tem amizade com o prefeito. Você tem que ser um vereador que representa a população de forma parcial e você tem que ficar no lado da população. O que significa isso? Se o projeto é bom, como vereador tem que aprovar. Se o projeto não é bom, como vereador você tem que fazer emenda, você tem que, se for necessário, reprovar o projeto. O que significa isso? Significa maturidade política para ocupar aquele cargo. O vereador ele não pode ser eleito pelo povo para fazer favor. Ele precisa ser aquele que vai brigar pelos interesses públicos da sua sociedade. Então, o vereador não pode ficar vinculado a um governo municipal por indicar cabo eleitoral, por troca de favor. Ele não pode ficar fazendo a vontade do prefeito e esquecer que a função dele é fiscalizar. E para fiscalizar, surgiu essa ferramenta para ajudar muitas vezes os vereadores que têm dificuldade de ter acesso às informações. Geralmente os prefeitos, e a gente sofre muito aqui em Camboriú, muitas vezes a gente não tem acesso a algumas informações e aí precisa fazer um requerimento. Aí o prefeito tem maioria, aí tranca o requerimento, aí demora para responder. Hoje, com essa ferramenta, está tudo disponível, não só para o vereador, para a sociedade de modo geral. E o prefeito não tem que ver isso como um problema, tem que ver isso como uma solução. Porque se a Câmara de Vereadores tem conhecimento dos dados, dos números, pode auxiliar ele com proposições, indicações, requerimentos, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Porque muitas vezes o prefeito também, se ele não for provocado,
ele também vai ter setores da administração pública e vai passar algumas situações desapercebidas pela gestão. Então, o papel do vereador no uso do IGM é fantástico. Melhora a fiscalização, porque aumenta a transparência e acesso aos dados. Segundo, você consegue ver onde o seu município está avançando e tem bons números e onde os números são baixos e você precisa ajudá-lo direcionando as políticas públicas e muitas vezes, se for preciso, apresentar uma emenda. Olha o nosso caso aqui, Camboriú. E o que é bom aí, John, não te interrompendo, não é o John que está falando, é o sistema CFA-CRAs que regulamenta e normatiza e orienta e fiscaliza o exercício legal da profissão da administração no país. É um órgão que estuda a ciência da administração apontando aqueles dados. E aí eu também já deixo aqui um grande alô aí para o meu parceiro. Acaba de entrar 2 conselheiros federais aí, o Carpegiani e o Whindersson, 2 conselheiros regionais aqui do meu querido Acre, do CRA do Acre, do Conselho Regional de Administração do Acre, parceiraços. Tamo junto, hein, galera? Continua, John. Sejam bem-vindos. Então, assim, claro que a gente aqui está falando uma língua mais fácil para que a população e todos aqueles que têm interesse de conhecer melhor a ferramenta saibam que o vereador vai ter à sua disposição, porque qualquer vereador vai poder utilizar, para saber se as metas estão sendo cumpridas, como é que esses 12 indicadores do seu município estão. Pode comparar com o município igual para ver quais foram as soluções encontradas para aquela solução daquele problema público. Pode, inclusive, compartilhar experiências e encontrar caminhos e alternativas para resolver essas situações. E aí, o que significa avaliando esses dados? A gente percebeu, por exemplo, que Camboriú tem uma nota geral de 6,81. Já foi mais baixa, aumentou, isso é legal. A gente percebeu que aumentou aonde? Na finanças. Camboriú aumentou a questão da sua arrecadação. E onde que teve uma queda? Na questão do planejamento. O indicador de planejamento teve uma queda. Faltou o quê? Captar mais recursos, ter mais projetos. E um número lá na questão do desempenho, que me chamou muita atenção, é a nota muito baixa para o saneamento básico. Nós estamos com nota 2. Camboriú é uma cidade catarinense maravilhosa, está numa localização muito favorável para o desenvolvimento do turismo. A nossa cidade aqui é uma cidade com um potencial enorme de crescimento, mas a gente precisa salvar o Rio Camboriú, a gente precisa resolver o problema do saneamento básico. Então, o que eu percebi com esses números? Opa, o orçamento aumentou no finanças. Nós, inclusive, aumentamos a arrecadação através do ITBI, aqueceu o mercado imobiliário, aumentou. Esse superávit de arrecadação pode ser direcionado, é o que a gente está fazendo emenda na LDO, lá para o saneamento básico. Para quê? Porque a cada R$1 que a gente colocar lá, nós vamos estar economizando R$4, como muito bem falou o administrador Fábio. Então, olha o resultado eficiente do meu mandato, não em cima do que eu acho, mas em cima do que eu tenho de números do meu município. E aqui não é uma afronta ao prefeito da cidade, é simplesmente botando à mesa números e dados, e eu posso, aquilo que ele não conseguiu perceber a hora de fazer a LDO, eu, como vereador, por estar atento através do IGM, eu consegui verificar que é possível a gente fazer esse remanejamento de recursos através de uma emenda na LDO para trazer um resultado para quem? Para a população, para melhorar o indicador da gestão. Então, não tem a figura do vereador opositor, o vereador situação. Tem a figura do vereador da cidade, que é aquele que tem a obrigação com o seu município, que tem a obrigação não de fazer agradar o prefeito, mas de ajudar o prefeito e cobrar o prefeito também. Ó, prefeito, está posto aqui o caminho. Agora a gente precisa seguir. Outra coisa, a gente começou, no início, a gente fez a capacitação em julho, no mês de agosto a gente fez uma live, foi a primeira ou a segunda live do mês de agosto, com representantes do comércio local aqui, onde falou assim, ó, Camboriú não tem um plano municipal de desenvolvimento econômico. E aí a gente falou do IGM, que pode, inclusive, subsidiar CDL, a Cibal, que é Sindicato da Construção, Servidores Públicos, a criar um observatório social para acompanhar esses dados e cobrar do governo uma agenda de cidade em cima daqueles indicadores que o IGM oferece para os municípios. Então, assim, essa ferramenta, já vou passar para ti, administrador, essa ferramenta
para os vereadores é fantástica. Essa ferramenta, para o gestor público, é fantástico. O nosso grande desafio agora é manter a capacitação contínua e também fazer com que os gestores olhem para isso, não como algo que vai revelar um governo, muitas vezes, deficitário em algumas políticas públicas, e aquilo ali, às vezes, é ruim para o governo. Não, ele vai pensar, poxa, porque se eu descobrir que aqui no saneamento básico eu tenho nota 2, e aí, em cima das políticas públicas que a gente vai fazer, eu entrego para o próximo prefeito com nota 6, eu entreguei um resultado diferente daquilo que eu peguei. Por favor, administrador Fábio. E o que é bem bacana, aqui a gente teve uma participação do Fabrício Silvestre, o IGM como diagnóstico para o planejamento e como sistema de metas na execução do plano de governo, concordam? Totalmente, porque por meio do IGM eu posso começar a tratar metas. Qual é as minhas necessidades de município? O que eu estou deficitário? É tudo aquilo que o John acabou de colocar. Eu vi que houve um superávit financeiro no caixa da prefeitura. O que eu vou trabalhar com isso? Vou canalizar para aquilo que eu estou péssimo. O que eu estou péssimo? No meu saneamento básico, com nota 2. Se eu tratar isso, eu consigo entregar melhores resultados para a sociedade. Então, fantástico aí, Fabrício, a tua observação. A gente precisa começar a fazer gestão pública pautada em evidências, em resultados efetivos. Um dos grandes problemas que às vezes a gente tem na administração pública é que, vamos dar um exemplo aqui, John. Eu tenho um município A e um município B. Eu dou 1 milhão para A e 1 milhão para B para cuidarem, por exemplo, de endemias de dengue. Eu não sei se aí tem, mas aqui na região norte é muito forte a questão de dengue. Aí o município A faz borrifação, contrata gente de endemias, faz um movimento nas casas, baixou ali do índice de 90% para 20%. Aí o município B não faz nada, enrola, gasta o dinheiro mal, de 90% ele baixa para 70%. Aí o que geralmente a administração pública faz? Não. No ano seguinte, não, dá só 500 mil para o município A e vamos dar 1,5 milhão para o município B. Está errado, a gente precisa começar a fazer gestão pública pautada em resultados, em evidências. Se eu dei 1 em 1, esse ano agora eu tenho que dar 1,2 milhão para quem foi bom, para zerar, para não ter mais problema naquele município. Pautado nisso, o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia nosso, ele fez uma PEC para extinguir 1.250 municípios que não se sustentam. Nós fizemos uma análise do IGM-CFA e contra-argumentamos, fizemos um artigo, publicamos, tornamos isso uma grande movimentação nacional. A gente não pode extinguir um município pautado em números apenas, na gestão financeira, porque tem várias outras evidências. É um princípio constitucional, uma entrega do desenvolvimento local, do desenvolvimento de uma região. Se a gente for pautar nisso, eu tenho que acabar com 85% da Federação Brasileira, porque nós só temos 15% dos municípios que são sustentáveis no Brasil. Todos os demais vivem de repasses do governo federal. Se tirar o FPM, tirar o FPE, o município quebra. Então, eu tenho que começar a fazer gestão em entregas. E aí nós usamos até um exemplo de 2 municípios. Eu tenho o município A e tenho o município B. O município B está dando show em educação, nota do IDEB 8, atendimento de saúde com toda a cobertura de 100%. O município A, que ia ser incorporado B, estava com nota no IDEB 4,5, estava com cobertura de saúde péssima, estava com vários indicadores deficitários. Aí, alguém acha que o município A, que ia acumular todo o recurso financeiro do município B, ia dar para ele dinheiro para ele continuar essa política pública de desenvolvimento, de alavancamento daquela região? Então, quando a gente começa a estudar dados científicos, dados técnicos e evidências, a gente pode contra-argumentar não no achismo, e sim em dados técnicos. Município B tem resultado. Ele não pode ser incorporado no município A que não tem resultado, que não é eficiente, que não faz entrega para a sociedade local. E com isso nós enfrentamos a PEC que
extinguia 1.250 municípios. A gente sabe que realmente existem municípios que precisam ser fundidos. Aqui mesmo no meu estado, eu tenho aqui Brasileia e Epitaciolândia, são 2 municípios que é dividido por uma ponte. Mas se a gente fizer a somatória, aquilo ali foi criado politicamente, era para ser um município único, como é Rio Branco. E tantas outras searas. O Acre é um estado bem enxuto, nós temos 22 municípios só e somos maior que Rio de Janeiro, em termos de tamanho territorial, somos maior que vários estados da região Nordeste. Então a gente tem uma competitividade territorial muito grande, mas apenas 22 municípios. Só que falta melhorar a gestão. Agora a gente conseguiu... A gente vai ter que terminar com o Instagram, que dá 1 hora de live, mas é aquilo que tu falou, o modelo hoje adotado na gestão pública, de cima para baixo, ela acaba que está premiando muitas vezes aquele que é péssimo gestor do que aquele que é o bom gestor. E aí daria mais 1 hora de live, porque é sempre bom te ouvir, pelo teu conhecimento, pela gama que você tem de experiência com a coisa pública, pelo trabalho que você desenvolve no Conselho Federal de Administração através do IGM. Eu fiquei muito honrado de você ter aceitado esse convite. A gente iniciou aqui em Camboriú aí, o primeiro parlamentar do Brasil a utilizar, e eu quero estar sempre compartilhando contigo nossos resultados para ser esse case de sucesso, para a gente poder levar isso para outras câmaras. A gente precisa profissionalizar a gestão pública, a gente precisa entender que o político não é pecado ele participar da eleição, o pecado ele não está preparado para o desafio, ele precisa entender da responsabilidade. Eu quero ser candidato a vereador, quero ser candidato a prefeito, eu preciso me preparar para esse desafio, porque se eu quero ser algo ou alguém que vai trazer um resultado aquém daquilo que a sociedade espera de um gestor público, eu preciso estar preparado para isso. A explanação, bem como falou o administrador Fábio Rocha, foi bem pertinente. A gente está muito feliz aí por estar vivendo esse novo momento na gestão pública. Eu quero te agradecer e vamos fazer uma nova live, vamos deixar passar mais aí algumas semanas para a gente falar aí de outros avanços que o IGM está trazendo. E quero mais uma vez te agradecer, Fábio, pela oportunidade de você aceitar esse convite. Nós estamos à disposição sempre, John, e as demais vereadores, aqueles 40 que você tem aí. Vamos fazer uma live, vamos interagir. A gente está à disposição na Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, porque o Conselho Federal é a nossa casa, é a casa da sociedade. A nossa existência é a defesa e proteção da sociedade, além da fiscalização do exercício legal da profissão, para tirarmos profissionais leigos do lugar errado dos campos privativos da administração. Então, meu muito obrigado, John, pelo convite, por toda a sua equipe, por saber que você está implementando mesmo, porque a gente tem feedback, a gente troca mensagem no WhatsApp, quando tem dúvida, Fábio, a dúvida assim, 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 eu digo, é isso assim, e com a nossa equipe também, ficamos muito felizes de te receber na nossa casa, no Conselho Federal de Administração. Deixo aqui um grande abraço ao meu presidente Mauro Cross, que é um cara que eu admiro. Sensacional. Agradeço a confiança que ele depositou em mim para tocarmos esse projeto junto ao Conselho Federal de Administração. Não é fácil, é um desafio. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, vou aproveitar para quem está nos acompanhando. Convidei o administrador Fábio, é um projeto aí de uma universidade aqui de Santa Catarina, para ter uma pós-graduação, e a gente vai tentar colocar aí uma disciplina do IGM aí na grade curricular desse curso. Inclusive, levei isso para o nosso presidente Mauro, e quando tiver o congresso aqui de prefeitos municipais, eu vou convidar vocês para vir aqui apresentar aqui essa ferramenta de Santa Catarina, porque ela é vital aí para a melhoria da gestão pública. Eu gostaria de estar mais 1 hora aqui falando com vocês, mas o tempo não nos permite. Quero agradecer meu colega administrador Fábio e também o colega mestrando junto, fazendo uma live abordando junto o CRA de Piauí. Legal, legal. Fica aqui o nosso agradecimento. Um abraço. Boa noite. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.